Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre a carteira de ações do canal. Eu cheguei a vender até minha casa e meu carro para aportar nessas ações. Pessoal, eu sigo comprando fortemente essas 6 ações e a última aqui desse vídeo é a maior posição da minha carteira. Na verdade, são duas, né, que são posições gigantes aqui na carteira do canal que podem se valorizar acima de 100% já no médio prazo e já vão pagar excelentes dividendos na carteira de ações do canal. Então já fique comigo até o final, já para vocês descobrirem quais são essas belezuras. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A carteira do canal, ela é dividida 100% na parte de ações. E detalhe, pessoal, eu vou começar da menor posição da carteira de ações do canal para a maior posição, tá? Então, a última aí, fique comigo até o final que vocês vão se surpreender que tem um baita potencial. E eu invisto 100% em ações, já sendo direto e reto, porque eu acredito no crescimento das empresas, tanto para valorização como para receber bons proventos. Eu acho que as ações conseguem equilibrar o que a gente mais gosta no mercado financeiro, que é a valorização do preço do ativo, você aumentar, ter ganho de capital, juntamente com receber renda, né? Então, basicamente é um benefício que nem os fundos imobiliários e nem a renda fixa conseguem ter, porque o fundo imobiliário te paga dividendo, mas se valoriza pouco, né? Enquanto a renda fixa te dá uma previsibilidade muito grande, mas você também não tem tanto potencial de crescimento. Então, as ações conseguem equilibrar esses dois pontos. Vamos lá, sem mais enrolação, a primeira maior posição aqui da minha carteira de ações são as ações da Vale, pessoal, a empresa de minério de ferro e gigante aqui no Brasil. Na verdade, ela é uma gigante global, né? É uma empresa que paga excelentes proventos, gerou uma excelente rentabilidade para os acionistas nos últimos 10 anos, 645% de rentabilidade, e é uma empresa que cresce muito bem, né? Tem uma boa previsibilidade, mas assim, é cíclica, né? E você vai precisar ter paciência para comprar, porque a Vale, ela tem bastante volatilidade. Se você pega ela aqui numa lupa, por exemplo, de 10 anos, pegando a cotação padrão, sem o reajuste do dividendo, você vai perceber que a empresa, em alguns momentos, chega a desabar mais de 40% na cotação, porque ela acaba acompanhando o preço da sua mercadoria, que é o minério de ferro. Por mais que ela tenha diversificado suas receitas, ela é bastante exposta a essa commodity. Então, na verdade, eu gosto de comprar quando a ação está em queda. E hoje acho o papel barato, negociando por 4 vezes o seu EV sobre EBITDA, projetado para este ano, e uma boa perspectiva de valorização. Se você pega o EBITDA operacional da companhia, esse EBITDA aqui está distorcido, tá? Não vou me aprofundar muito nisso nesse vídeo, para não ficar muito longo. A empresa está por 4 vezes, e a média acaba sendo de 8. Então, se o mercado pagar a média de EV sobre EBITDA na companhia, salvo a memória 80 bilhões por ano, você teria uma Vale, né? Se a gente descontar aqui, ó, a dívida líquida, para que a gente consiga descobrir o valor de mercado da companhia, era para ela valer pelo menos a cotação de hoje no mercado de pelo menos R$ 128, que te traria um potencial de valorização de 81% na cotação. Pegando aqui na carteira de ações do canal, indo aqui diretamente, ó, a Vale, né, consequentemente aí, representa 2,5% da minha carteira. É a menor posição, mas é uma empresa que eu pretendo acumular para o médio a longo prazo, porque é uma empresa de muita qualidade que eu olho para crescimento e bons proventos. Próxima ação dessa lista são as ações da BB Seguridade, né? Uma empresa do setor de seguros, cujo o maior controlador é o Banco do Brasil, né? Até o símbolo aqui você já consegue perceber
que é do Banco do Brasil, já é bem óbvio. A BB Seguridade, ela, diferentemente da Porto Seguro, da Caixa Seguridade, da Bradsaúde, né, acaba atuando no mercado de seguro rural, tá? Então ela atua aí na parte de seguro rural, prestamista e seguro de vida. Mas ela tem um market share muito grande, ela é líder de mercado na parte de seguro rural. E acaba tendo uma volatilidade ligeiramente superior quando você compara com o seguro habitacional, que é onde a Caixa Seguridade detém aí uma grande fatia. Mesmo com a ciclicidade ligeiramente maior da empresa, por causa do seu seguro basicamente rural e das dependências dos balcões do Banco do Brasil para vender os seus prêmios, por mais que o Banco do Brasil agora esteja mais restritivo na concessão de crédito, a empresa tem uma previsibilidade muito boa, né? Cresce o resultado, tem um alto ROI, retorno sobre o patrimônio líquido. Seguradoras conseguem manter um alto ROI porque elas não crescem tanto o seu patrimônio líquido. Então, todo real de lucro novo gerado será sobre uma base parecida de patrimônio, o que acaba gerando uma rentabilidade bem interessante na empresa, né? Fora, além de bons proventos, o papel está muito barato, negociando por 7,8 vezes o lucro projetado para 2026. A média da BB Seguridade em mercados mais eufóricos é negociar por 14, 15 vezes. Então, o papel teria potencial de subir, pegando essa precificação atual, em 87% na cotação, denotando que hoje a R$ 37 você é uma empresa barata e cotada por 8 vezes de PL. Se ela pagar um payout de 80%, ela paga um payout muito alto, grande parte do retorno em seguradora será oriundo dos dividendos. Então você terá um dividendo médio aqui de longo prazo de mais ou menos 10% ao ano na sua média, te trazendo uma boa rentabilidade, desde crescimento, valorização e bons pagamentos de proventos na BB Seguridade. Hoje a BB Seguridade, pessoal, representa aí, né, basicamente minha outra maior posição. Diria, né, como eu tenho 6 empresas na carteira, é a minha quinta maior posição, representando 8,33% da carteira total, 476 ações aqui da empresa. Então, consequentemente, é uma posição também relevante aqui da carteira de ações do canal. Próxima ação dessa lista são as ações da Petrobras. A Petrobras, pessoal, é outra posição que eu tenho na carteira do canal. Olho também para longo prazo, mas é aquele mesmo esquema da Vale. É uma empresa cíclica ligado à volatilidade no preço do barril do petróleo. Por mais que a Petrobras seja tão protegida contra a flutuação de preço quanto a Vale, porque o custo de extração dela é baixo, muito parecido também com o da Vale, consegue extrair as suas matérias-primas a um custo muito baixo, ela fica de fato sensível ao preço da commodity. Não tem jeito, pessoal. Se o minério de ferro ou o petróleo acaba caindo, essas empresas Petrobras e Vale são prejudicadas, pelo menos no curto prazo. Mas a boa notícia é que, nestes preços atuais, o papel parece estar muito barato, negociando por 3 vezes o seu EV sobre EBITDA. A média de Petro é negociar por 6 vezes. Eu já lembro de memória, não preciso lá baixar a empresa, né? Se você colocar vezes 6, retirar a dívida, o valor de mercado justo da Petro, se a gente colocar aqui em termos de cotação, seria de R$ 67,95. Fiz assim rápido que eu já lembro de cabeça a base acionária. Se você dividir agora, basicamente pela cotação atual, as ações da Petrobras poderiam se valorizar 61% na cotação, consequentemente, para apenas atingir a média de precificação de EV sobre EBITDA. Perceba que eu estou sendo até mais conservador com o Petrobras por ser uma empresa estatal, por o mercado não pagar múltiplos tão altos quanto a Vale. Mas, pessoal, ela pode se valorizar até 100%, ser cotada por 8 vezes EBITDA. Então, assim, a empresa está muito barata cotada neste nível. Mesmo que o preço do petróleo despenque, a empresa, por ter um custo de extração muito baixo, o lifting cost de apenas $8, ela vai continuar reportando um EBITDA enorme, lucro líquido enorme. E ainda no pior dos cenários, a Petrobras, pegando o seu atual valor de mercado de 569 bilhões de reais, mesmo que o lucro desabe pela metade, supondo uma queda abrupta no petróleo, ela estaria cotada, né? Você pegando aqui, claro, você tem que pegar o lucro líquido anual, né? Se colocar aqui 25 vezes 4, a empresa teria um lucro líquido anual ainda de 100 bilhões. Então, na verdade, no pior dos cenários, mesmo que o petróleo desabasse por 2, você ainda teria uma empresa cotada por quase 6 vezes o lucro. Olha só que interessante, a empresa está tão barata nesse nível. Por isso que Petro hoje representa, pegando aqui, ó, a carteira de ações do canal, ela representa a minha quarta maior posição, tá? Representando 8,79%, 441 ações aqui da companhia. E nestes preços de 40 até 44 reais, eu acho a ação descontada, para quem olha para um horizonte de médio a longo prazo. Próxima ação dessa lista são as ações do Banco BR Partners. O BR Partners, pessoal, é uma ação fora do radar, tá? Acredito que não é todo mundo que vai conhecer essa ação, por quê? Porque ela é uma microcap. É uma empresa
de baixo valor de mercado. E por ser uma microcap, não é muito falado, é um papel que não tem tanta liquidez, se bem que para uma small cap, ela tem uma liquidez até que interessante, 4 milhões, 100% tag along, tem um free float alto, né? Então não está muito concentrado na mão dos controladores, não tem risco de fechamento de capital, mas assim, é uma empresa de consequentemente, né? Valor de mercado mais baixo, então ela tem um risco mais alto, o risco de acabar não crescendo tanto. Porém, o BR Partners, diferentemente de outras small caps, ela atua num setor aí mais subnichado, digamos, né? Que é o mercado de capitais, investment bank. Mesmo que o BTG Pactual seja um par que seja um concorrente da BR Partners, na teoria, na prática não é, porque o BTG Pactual ele é um banco que também mexe com a atividade de crédito, ele empresta crédito para os seus clientes. O BR Partners não, uma boutique mais ali focada na parte de investimentos, tá? É uma empresa focada 100% na parte de intermediação de terceiros. Ela não atua em atividade de crédito, então acaba sendo diferente dos outros bancos comerciais tradicionais. E por ser uma microcap, o que eu olho para a empresa é crescimento. De acordo com o indicador do Peter Lynch, hoje o BR Partners, no pior dos cenários, está negociando por 8 vezes de PL, por uma empresa que cresce uma taxa de 20% ao ano. Então você teria um PEG ratio de apenas 0,40 para ela negociar na média do que o Lynch vislumbrava para uma empresa negociar na bolsa pelo seu PEG ratio, a ação teria que subir 275%. Olha só o potencial aqui do BR Partners. O que poderia se travar esse valor? Queda na taxa de juros, a empresa tem um custo de capital mais baixo, então se a taxa Selic cair, ela crescer a uma taxa de 20% ao ano, travando o valor para o BR Partners que se beneficia de uma Selic mais baixa, isso poderia fazer o preço da ação acabar disparando na bolsa. Para além disso, você poderia ter bons proventos, porque no pior dos cenários, ela destravaria ali um 60% de payout, que te traria um yield de 7,5% ao ano, aliado a todo o potencial de alta, crescimento do lucro e reinvestimento do provento que você poderia fazer nessa empresa. E hoje o BR Partners, dado a todo este cenário de crescimento, olhando para uma lupa de médio a longo prazo, é a minha terceira maior posição, representando 9,49% da carteira total, 1.656 ações da companhia, tá? Então perceba aí que o BR Partners tem uma alta representatividade na carteira, principalmente porque ela é uma microcap. Geralmente microcaps a gente deixa em 5, 4%. Eu prefiro colocar um pouco mais nela, porque eu observo, né, uma vantagem competitiva de crescimento, pessoal. Olho para ela para puro crescimento. Se eu quisesse dividendo, eu colocava tudo, vamos fingir, em Petrobras, tá? Não, eu tô olhando para ela em crescimento. Eu quero que ela me traga esse crescimento, olhando aí para médio e longo prazo. E agora, pessoal, para vocês que já estão gateando comigo até o final, lá vai as minhas duas maiores posições. Eu vou já mandar as duas de uma vez, porque elas estão muito parecidas, tá? Não há uma diferença tão grande quando você compara com esses daqui. Elas estão muito, na verdade, estão empatadas até na carteira do canal. E é o Banco Itaú e o Banco do Brasil, tá? O Itaú hoje aí é a minha maior posição, juntamente com o Banco do Brasil. Você pega aqui tanto Itaú e Banco do Brasil, são bancos gigantescos na bolsa, tá? Altíssimo valor de mercado. E já vou aqui revelar logo de uma vez para vocês. Aqui, ó, ambos representam mais de 35% da carteira. O Itaú representa 35% da carteira e o Banco do Brasil representa 36% da carteira. Uma alta exposição em dois maiores bancos aqui do país, né? Então, estou altíssimo aqui concentrado no setor bancário brasileiro. Perceba que o Itaú e o Banco do Brasil são as posições mais concentradas da carteira de ações do canal. Começando diretamente com o Itaú, o que eu olho para o Itaú? Estabilidade. O banco tem muita qualidade, não oscila seu resultado, paga bons proventos e a perspectiva já de curto prazo é de crescimento, porque o banco está reportando um ROI na casa de acima de 24% ao ano. Mesmo que ele destrave basicamente 70% do seu lucro, ele ainda consegue crescer a uma taxa de 7,2% ao ano na média. Fora o yield, né? Porque um banco que tem um valor de mercado de 440 bilhões já no curto prazo, se você dividir por um lucro de 52 bilhões, o PL está de apenas 8,4. Então, se você usar o inverso do preço-lucro no Banco Itaú, você teria aí um dividendo já no curto prazo, olhando por um payout de 70%, de pelo menos 8,2% nestes preços, tá? E já além desse dividendo, ele tem paga extraordinários, que está dando mais ou menos ali uns 12% ao ano em dividendos, fora a valorização, porque o Itaú, em mercados mais eufóricos, ele negocia por um PL mais alto, sendo negociado em 14, 15, até 16 vezes de preço-lucro, como a BB Seguridade acaba negociando. Logo, para o banco negociar por mais ou menos ali os seus 15, 16 vezes lucro, um pouco mais acima do que a média do Ibovespa quando o mercado está mais eufórico, as ações do Banco Itaú teriam que subir
basicamente 89% na cotação. Isso já olhando já para o curto prazo. Então perceba que poder destravar bastante valor na ação, fora também os bons proventos e fora que o banco tem qualidade. Não oscila o seu lucro. Olha que crescimento bonitinho do Itaú. Quando você olha por lupas mais longas, tá? Pegando aqui no máximo, ó, ele cresce escadinho. Com exceção aqui da pandemia, né? Que foi uma anomalia, digamos, aqui pro Itaú, né? Que ele acabou restringindo muito o crédito, ele acabou preferindo ter uma queda no lucro no curto prazo. Mas tirando esse ano, o banco cresceu todos os anos o resultado, sempre surpreendeu e sempre pagou bons proventos para os seus acionistas. Por isso que eu coloco o Itaú como uma grande posição da carteira do canal. E logo em seguida já vem o Banco do Brasil, né, que também é a maior posição da carteira de ações do canal. O Banco do Brasil, ele não é tão seguro quanto o Itaú. Seguro que eu digo não é de quebrar, seguro que eu digo é de volatilidade. Ele acaba sendo um banco mais cíclico, né? Porque a atividade do Banco do Brasil é muito ligada ao agronegócio. Então, se o agronegócio sofre com inadimplência, queda no preço das commodities agrícolas, soja, milho, cenário macroeconômico mais adverso, o banco também na parte de pessoa física empresta para a classe mais fragilizada, que acaba sendo a classe D e E, então ele é mais suscetível a ter picos de inadimplência em certos períodos. Mas não é porque ele é mais cíclico que ele é ruim, ele é um banco bom. Claro, não é excepcional como o Itaú, mas ele tem um ROI na casa de 15 a 14% ao ano na sua perpetuidade. Mas o que traz uma diferença legal no Banco do Brasil é que quando ele tá bom, ele paga mais proventos que o Itaú, tá? Chega a pagar ali uns 12 até 13% a depender do seu preço de compra. Porque, de fato, o payout do banco é menor que o do Itaú. Só que aí é que tá, o mercado paga, mas tão barato no Banco do Brasil, por ele ser estatal, por ele ser cíclico, já junta esses dois fatores, o mercado coloca o banco por preço de banana, né? E aí você pagando muito barato, você consegue bons proventos no banco. Agora, por exemplo, ó, o PVP da ação está de apenas 0,57. Qualquer recuperação no lucro que aconteça, mesmo que seja discreta, o preço do banco já bateria uma vez o seu valor patrimonial. E, geralmente, em mercados mais eufóricos, o Banco do Brasil negocia por 1,5 o seu valor patrimonial. Então, na verdade, hoje o potencial de retorno nas ações do banco seria de aproximadamente aí 163% na cotação, podendo dar até mais rentabilidade que o Itaú, olhando para uma lupa de valorização já no curto a médio prazo. Fora o provento, né? Porque se você está trabalhando aí, ó, já esse ano, o Banco do Brasil está com PL, hoje o lucro deste ano pode ser de 18 bilhões, o PL do banco no curto prazo já é de 5,8 vezes, o que é muito barato. Já projetando uma recuperação para os anos seguintes, o Banco do Brasil estaria por um PL de apenas 3,5 vezes, fazendo com que, se ele, mesmo que ele pague um payout baixo no curto prazo, de 35%, já retomando para um ROI um pouco melhor, o banco já te destravaria 10% de yield, né? Fora toda a valorização que a ação pode proporcionar para você. Então, acho o Banco do Brasil o mais barato dessa lista. Se você pega aqui o banco numa lupa de 15 anos, quando ele está passando por esses períodos de estresse, ele dá muita rentabilidade depois. Olha aqui na pandemia, ó, o banco chegou a dar até 200% de rentabilidade. Aqui, ó, em 2016, quando o banco passou por uma crise severa, ele deu 300% de rentabilidade, pessoal, numa lupa de apenas 3 anos, está mais de 60% ao ano na média. Então, a depender da janela de tempo que você compra as ações do Banco do Brasil, você consegue multiplicar seu capital, porque você paga tão barato, olha isso aqui, ó, você colocar aqui, ó, 300%, né, numa lupa de apenas 3 anos, o banco te deu aí 58% ao ano, pessoal. É muita coisa. É você mais do que triplicar seu capital numa lupa de tão pouco tempo, né? Então, por isso que eu acho o Banco do Brasil o mais barato, porque ele está em crise, né? E essa crise deixou o banco a preço de banana pela metade do valor patrimonial e com bom potencial de recuperação com o equilíbrio da inadimplência, porque essa ciclicidade do banco já é natural dele e vai melhorar. E é por isso que ele é a minha maior posição, juntamente com o Itaú. O Itaú ali é uma tese de previsibilidade, já está barato, e o Banco do Brasil uma tese mais cíclica, que pode servir como alavancagem patrimonial na carteira de ações, tanto para eu conseguir uma boa valorização no futuro, fora os bons proventos. E essa carteira, pessoal, não está refletindo totalmente a realidade. Por isso que eu gosto de usar o Gorilla View, né? É um site aqui que eu uso para analisar minha carteira em tempo real. Super recomendo para vocês. É um aplicativo totalmente gratuito e você foge do Investidor 10, né? Porque o Investidor 10, pessoal, ele cobra de você, né? Para você vincular a sua carteira em tempo real com a B3, a bolsa principal aqui do Brasil. Aqui já no Gorilla View, você consegue vincular a sua carteira totalmente gratuita. E olha que legal, num horizonte longo eu consigo pegar toda a minha rentabilidade de cada ação. O Banco do Brasil, ó, me gerando 74% de rentabilidade.
O banco tá me gerando mais de 16% ao ano, mesmo com toda essa desvalorização na ação, eu ainda tô positivo. O Itaú me gerando 40%. Então, mesmo com toda essa queda da bolsa, se eu coloco minha rentabilidade total aqui, eu tô gerando mais de 30% ao ano, tá? Nessa carteira, numa lupa de 4 anos. Olha só que legal. Por isso que eu falo, são basicamente aí cálculos mais assertivos, né? O investidor 10 você coloca de maneira manual, ele vai te enganar. Já quando você coloca aqui no Gorilla View, você já vincula a sua carteira já desde o estado embrionário. Você consegue acompanhar a sua rentabilidade em tempo real. Só em ganho de capital, a carteira do canal já está ganhando mais de 16 mil reais, mesmo com toda a desvalorização nas ações. Detalhe que o Bovespa está em queda e ainda eu estou positivo. Olha como é bom você comprar barato. E eu consigo ainda acompanhar meus dividendos. Olha que legal aqui, ó. Se eu pegar aqui em visão geral, o total de dividendos que essa carteira recebeu, se eu venho aqui, ó, coloca seu nome, né? E vai lá na parte de baixo, você consegue acompanhar, ó. A carteira recebeu 36 mil reais só em dividendos, tá? Nessa lupa de 4, você tem ideia disso? Ó, isso aqui vai virando uma bola de neve, que você vai pegando, reinvestindo, comprando mais ações e daqui a pouco esse patrimônio vai aumentando, aumentando, aumentando. Olha o crescimento da curva patrimonial no longo prazo. Perceba que eu comecei aqui com patrimônio de 10 mil, hoje eu tô mais de 210, 230 mil, e isso olhando pro longo prazo, né? Você verá aí um patrimônio substancial, porém tem que ter paciência de reinvestir, comprar mais ações e principalmente comprar barato, porque se você pagar caro, a sua rentabilidade vai ser detonada. A única coisa que eu não gostei muito é que ele não reflete a rentabilidade com reinvestimento do provento, né? Aí você vai ter que pegar de maneira manual, calcular cada posição e fazer o cálculo por si mesmo. Aí você descobre só isso que é ruim, mas de restante esse aplicativo é bom. E acho que para ser gratuito, pessoal, tá bom até demais, né? Porque no Investidor 10 você vai pagar uma fortuna para ter quase tudo que esse aqui te abrange. Esse aqui só tem um pouquinho menos de qualidade, mas é de graça. Então, pode compensar aí para você que não quer tirar o escorpião do bolso, que é meu caso, tá? Eu não vou ficar aqui gastando dinheiro com bobagem. Prefiro aqui gratuito, que eu já posso acompanhar em tempo real. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. E para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com um belo benefício para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela acaba por ser uma planilha totalmente vitalícia, para sua vida toda, para sempre e mais barata que uma pizza. Segundo ponto é que ela é automatizada e terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Forma, fora que você ainda tem acesso a preço teto projetivo. Bom, pessoal, e onde que estará o link desta belezura, Pablo? Eu quero adquirir, estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível na bio do canal, basta você clicar aqui ó, só na parte de mais, e você será direcionado para adquirir a planilha das ações das baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem quais ações vocês têm. Em particular, tô focado 100% em ações e acredito que essa carteira produzirá um bom retorno, olhando para uma lupa de horizonte de médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!